Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo. Que Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, aonde vocês for, aonde vocês passar, que Deus seja com vocês. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todos aquele que fizer a vontade do Senhor. Jesus um dia estava pregando a palavra para os discípulos com uma grande multidão. Veio a mãe e os irmãos de Jesus para procurar Jesus, porque souberam, as pessoas estavam dizendo que Jesus estava endemoniado, estava fazendo cura e milagre usado pelo Satanás. Então a mãe de Jesus foi ter com Jesus para arrancar ele lá de dentro, para impedir a obra de Deus que Jesus estava fazendo ali. E disseram assim: olha, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus vai dizer assim: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus olha a multidão, olha o discípulo e diz: olha, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e meus irmãos. Ou seja, todo aquele que impede a obra do Senhor tenta impedir. Como Deus pode fazer alguma coisa para que essas pessoas sejam salvas? Eles mesmos têm que querer o arrependimento deles. Porque o diabo ele vai impedir a obra de Deus. Porque o diabo tentou ali usar os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus contra Jesus. Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E é interessante também que Jesus, quando ele conta uma parábola, ele fala assim, que ele deveria passar pela cruz e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro vai dizer assim: Senhor, não faça isso com você mesmo, tenha dó de você. Você não vai passar pela cruz, não, você não pode morrer. Jesus vai dizer assim para Pedro. Pedro, naquele momento, Satanás usou Pedro para que falasse com Jesus para não fazer isso. Jesus vai dizer assim: para trás de mim, Satanás, porque só compreende as coisas que são terrenas e não compreende as coisas que são de Deus. Quantas são as pessoas, meus amados irmãos, que só compreendem as coisas da terra, não compreendem as coisas de Deus? Hoje eu quero abordar em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 22, eu quero estar lendo somente dois tipos de pessoas que existem neste mundo, ou que faz a vontade da carne, que são carnais, assim como Pedro, que foi carnal naquele momento, e Satanás estava tentando usar Pedro para que Jesus não fosse para a cruz. E assim existe pastores, obreiros, evangelistas, missionários, impedindo a obra do Senhor nesta terra. Como assim, pastor Márcio? Vive se prostituindo, vive mentindo, roubando e enganando o povo. Quantos são os pastores que estão dentro da igreja mentindo, se prostituindo, falando mentira, compra e não paga? Quantas pessoas que compram e não pagam? Quantas pessoas que para negociar mente? E a Bíblia diz que os que tais cometem essas coisas não entrarão no reino de Deus. Vamos então para Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas veja o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Olha que palavra. Eu dei essa palavra para todos que estão ouvindo essa palavra. Porque a palavra não é minha, não é do bispo, nem bispo, nem apóstolo, nem diácono, nem presbítero. A palavra é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele corrige quem ele ama. Se você está mentindo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você tem mágoa no coração, se você odeia alguém, se você é uma pessoa que compra e não paga, se você é uma pessoa nervoso demais, uma pessoa que anda brigando, anda cheio de confusão, só briga, só tem confusão, pode ter certeza que você morrer nessa prática, você não vai herdar o reino de Deus. Quantas pessoas que querem, a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder sua alma, que dará ao homem recompensa por ela. A Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, lá também está o seu coração. Quantas são as pessoas hoje que têm dinheiro e a obra do Senhor está perecendo? O povo do Senhor está perecendo porque eles não querem ajudar. Toma cuidado, porque Jesus em breve vai voltar e as trombetas vão soar. E o que forem de Jesus, ele será salvo, será guardado. Veja que próprio Deus, ele guardou Noé dentro da arca. O mundo estava na escuridão, o mundo estava em treva, mas na arca de Deus havia luz e havia salvação para aquele povo que estava ali dentro. Então tome cuidado, porque depois que o dilúvio, depois que as águas desceram, e o povo viu que realmente o que Deus havia falado da boca de Noé realmente era a palavra de Deus. Depois que as águas desceram, eles não podiam fazer mais nada, porque o próprio Deus tinha trancado a arca. Não houve salvação para aquele povo, porque a palavra de Deus foi anunciada. A Bíblia diz que estão de pé, tome cuidado para não caia. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, entra no YouTube, colocar Pastor Márcio Evandro Silva, se inscreva no canal, curta e comenta. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Deus é fiel.